Eu escrevi um conto de fadas para minha esposa e eu entreguei para ela como uma surpresa no dia do nosso casamento. Esse vídeo eu quero contar para você como é que foi essa história, como que foi produzir esse livro aqui, qual que é o significado dele, qual que foi a minha experiência, enfim, para a gente trocar uma ideia aí. Esse vídeo não tem roteiro, assim como nenhum outro dos meus vídeos do YouTube tem roteiro, é só abrir a câmera aqui e falar. É assim que eu gosto de produzir conteúdo para o YouTube. Mas vamos lá. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Pedro. Eu trabalho na área de fotografia e marketing, né? Fotografia para o contexto de marketing, mas eu tenho uma paixão desde criança que é pelo simbolismo das coisas, por histórias e fantasia, essas coisas. E muito do meu trabalho eu busco inspirações simbólicas e mitológicas para conseguir fazer imagens impactantes, né? Mas tô falando isso porque esse interesse na minha alma, no meu coração, digamos, já existia há muito tempo de produzir histórias e tudo mais. E quando chegou perto do nosso casamento, mais ou menos faltando um ano, eu tive a ideia de fazer um conto de fadas para minha esposa. Tem poucas coisas que eu gosto mais do que contos de fadas. Assim, eu tenho a minha coleção de contos de fadas aqui, que eu compro lá dos Estados Unidos. Olha que coisa linda. Então, eu sempre gostei muito. Queria. Esse aqui é o João e o Pé de Feijão, por sinal. Eu queria entregar algo especial para ela, assim, algo que ela não esperasse, algo que fosse realmente muito marcante. Eu falei, cara, o que poderia ser melhor do que transformar a minha história com ela num conto de fadas? E aí eu comecei a sonhar com isso. Falei, tá, para fazer isso eu precisaria da história, eu precisaria imprimir o livro. Caramba, como é que eu vou imprimir um livro? Nunca fiz isso na minha vida. E aí eu comecei com a história. A imagem que eu tinha na minha cabeça era a imagem de um cavaleiro que ele perdia o seu coração. Seu coração saía voando e ele tentava pegar o coração, tentava alcançar o coração, mas não conseguia, né? Então, essa é a imagem que inspirou todo o livro. O conto de fadas que eu fiz é todo ilustrado, mas depois eu falo sobre as ilustrações. Primeiro eu quero falar sobre a história. Então eu tinha essa imagem na minha cabeça do cavaleiro que ia atrás do coração. Ah, eu tinha que transformar isso num livro. Tá, pra onde o coração tá indo? E aí eu fui juntando as peças. Então, o cavaleiro acabou se tornando meio que um simbolismo da minha história. E a princesa tem vários elementos que é a história da Esther, a minha esposa. E eu fui contando a história meio que fazendo analogias. Só que era muito importante pra mim que eu não queria que fosse uma história que só pudesse curtir, gostar, entender quem conhecesse a minha história. Eu gostaria que fosse uma história que todo mundo pudesse gostar. Então eu eu tinha esse norte na minha cabeça. Não era para ser algo alegórico, né? Isso só vai fazer sentido se você conhece a história de verdade. Não, não era isso. Então eu comecei a escrever a história. Demorei um tempão para escrever, porque para tornar algo bonito de se ler é muito difícil eu descobrir isso. É muito difícil. Eu tô acostumado com produção de conteúdo, que é algo bem direto ao ponto, mas para escrever uma história você tem que embelezar. As palavras têm que ser bem escolhidas. Então deixa eu te dar um exemplo aqui. Ó. O livro ele começa com um prólogo. Nesse prólogo eu dou meio que uma contextualização desse mundo mágico onde se passa a história. Uma coisa meio Senhor dos Anéis assim. Ó. E só para você entender como é que ficou o resultado final e qual que é essa questão que eu tô falando sobre ter beleza nas palavras. Então ficou assim. Ó. Muito tempo atrás, antes dos acontecimentos desta história, espíritos maus dominavam o mundo conhecido. Eles eram tão terríveis que nem mesmo o sol do meio-dia conseguia vencer a escuridão, e a própria luz foi expulsa da terra. Os dias eram sombrios como a noite, e a noite era mais escura que o abismo. Então, assim, você precisa de analogia, você precisa de beleza, precisa de detalhe. Então, nisso foi um tempão aí para produção, para conseguir deixar o texto bonito. Depois que o texto estava pronto, eu precisei de uma ajuda, porque tinha algumas coisas que faltavam lapidação, faltavam. é, não faziam sentido, estavam meio truncadas. E aí eu fui consultar o meu irmão. Meu irmão é um grande leitor, é um grande apaixonado por fantasia, ele já leu centenas de livros, milhares, milhões de livros. O cara é um leitor ávido, voraz. É o tipo de cara que passa a madrugada inteira lendo quando o livro é bom, sabe? Falei, pô, André, me ajuda aqui. Então, meu irmão me ajudou a pensar em alguns elementos para tornar eles mais claros. Então, por exemplo,
ele me ajudou bastante sobre a espada mitológica. O livro tem uma espada mitológica, como todo bom conto de fantasia. Ele me ajudou bastante a entender qual que seria o funcionamento dessa espada, qual que seriam as lendas ali. Então ele me ajudou bastante. Ah, detalhe! Antes de eu fazer os textos, eu fiz as imagens. Porque como eu trabalho com imagem, eu penso em imagem o dia inteiro, eu falei, caramba, eu acho que se eu tiver um mapa mental de como é que é a história, depois eu vou conseguir preencher os detalhes. Depois que eu tiver o esqueleto, eu preencho os detalhes. Então, deixa eu prender esse microfone aqui, ó. A primeira coisa que eu fiz, depois que eu tinha meio que o esboço da ideia na minha cabeça, antes de ter as palavras, foi... Eita, será que eu consigo mostrar aqui pra vocês? Consigo aqui, ó. Foi fazer as imagens. Como que eu fiz essas imagens? Bom, eu utilizei a inteligência artificial. Eu queria usar o ChatGPT, só que o ChatGPT é muito complicado, ele não gera imagens com muita cara de IA. Eu não queria que tivesse cara de IA, eu queria que ele tivesse uma cara realmente de desenho feito à mão. Eu tentei cogitar alguns artistas assim, mas ia sair muito caro, ia sair mais de R$ 5.000 para fazer as ilustrações do livro. Era um dinheiro que eu não tinha no momento. Aí beleza, fiz as imagens, que modéstia à parte ficaram lindas, todo mundo tá elogiando as imagens aí. E aí eu consegui a façanha de guardar segredo por praticamente um ano. Aí quando chegou na cerimônia do casamento, eu combinei com a cerimonialista, ó, você vai entregar esse livro em tal momento, tal, fiz todo o planejamento. Só que o problema era, eu queria entregar para todo mundo. Eu não queria entregar só para Esther, só para minha esposa, eu queria entregar para todo mundo. Então, eu fui atrás, fui ver com gráfica como é que funcionava. A gráfica foi super prestativa, me ajudou. E eu descobri o seguinte, quanto mais livros você imprime, mais barato fica. Então, se eu fosse fazer um livro, sairia R$ 300 para fazer um. Se eu fosse fazer 60 livros, sairia tipo R$ 40 a unidade, R$ 35 a unidade. Eu falei, caramba, compensa fazer 60 livros. Fiz 60 livros. E aí, logo depois da gente fazer os votos um pro outro, eu falei assim para ela, olha, a nossa história é tão bonita que poderia virar um livro. Na verdade, virou, porque eu peguei a nossa história e transformei ela num conto de fadas. E aí, bem nessa hora, entrou o filho de um grande amigo com uma cestinha carregando aqui o livro. E ele entrou ao som de Nárnia, aquela música. E aí, depois que ele entrou, entraram os meus primos entregando um livro desse para cada um. Cara, a reação da minha esposa foi assim, caramba, tipo, como assim? Explodiu a cabeça dela. Foi muito legal, assim, foi muito impactante. E o mais legal foi ver depois que as pessoas estavam realmente curtindo o livro. Sabe, estavam realmente gostando do livro. Então, olha, foi uma jornada bem interessante, foi bem maluco, assim, foi algo que não estava nos meus planos, mas eu sou muito grato que tenha dado certo. O livro ficou lindo. Muitas pessoas me pediram para comprar o livro, porque viram que está bem caprichado. Olha só que capricho. Está muito bonito. Ó. Então, ó, tem algumas referências claras a histórias bíblicas, referências a Senhor dos Anéis, referências a Nárnia. Tá bem num estilo de literatura fantástica, assim, que é aquilo que eu sempre gostei tanto. E eu tô pensando no seguinte, eu tô pensando em vender esse livro aqui, físico, assim como você está vendo aqui na minha mão. Mas para vender, eu preciso de bastante pessoas interessadas para fazer tipo uma vaquinha online, sabe, um financiamento coletivo, para eu conseguir ir na fábrica não, na gráfica e imprimir o livro. Então eu queria saber, se você tem interesse de comprar esse livro aqui, ele ficaria mais ou menos pelo preço de R$ 70. Se você tem interesse, fala aqui, porque eu consigo juntar vários pedidos, mandar para a gráfica, porque fazer só um não compensa, entendeu? Então eu precisaria de no mínimo 100 pedidos para imprimir, para que valesse a pena. Então eu gostaria de saber, se você tem interesse de comprar esse livro físico, comenta aí e talvez eu faça uma vaquinha coletiva, aí, um financiamento coletivo, que basicamente funciona assim, né? Você paga e recebe o livro depois que ele está pronto. Né? Você paga sem ele estar pronto. Então se tiver interesse, escreve aí. Se você também tiver alguma dúvida sobre o livro, sobre alguma coisa, eu vou com certeza responder os comentários aí para te ajudar, para tirar suas dúvidas, beleza?
Então hoje foi um vídeo diferente aqui no canal, geralmente eu falo sobre imagem e posicionamento, mas eu queria compartilhar a história de como que eu fiz um conto de fadas para minha esposa.